Porque o que nós vendemos no final do dia são emoções. Como é que você se posiciona se você tem concorrentes a vender o mesmo produto? Uma marca está muito além daquilo que ela produz. Já paraste para pensar que até o nome influencia na escolha da tua marca? Por isso é que nas salas de aula é difícil você encontrar dois Vunda. Um Candumba na sala de aula foi o único. Um Calitang. Já é muito diferente quando você fala um André, Miguel. Depois encontrar dois, Antônio. Por quê? Porque o nome nacional, ele pertence a uma tribo, uma identidade. E as marcas são identidades. Vamos começar mais um programa. Hoje, vamos falar de uma coisa bastante interessante. Para vocês que gostam do nosso conteúdo, já sabem o que devem fazer. Devem subscrever o nosso canal, não só no YouTube, mas sim também em outras plataformas. Uma das coisas muito importantes que vocês não têm visto ao longo do tempo, somente a nossa equipe técnica que tem dado conta, é que a maior parte das pessoas que acompanham nossos vídeos não subscrevem o nosso canal. Isso significa dizer que o YouTube assim não consegue mandar para mais pessoas porque vocês não são subscritos, não colocam like e não deixam os seus comentários. Fazendo isto, vocês estão a fazer com que os nossos vídeos não sejam recomendados. Então, façam um gesto muito simples. Deixa o teu like, comenta e subscreva o nosso canal. Pois assim o nosso vídeo vai crescer mais e mais e assim nós conseguimos atingir mais pessoas e o YouTube vai conseguir recomendar esse vídeo para mais pessoas. Hoje vamos falar de um tema bastante importante. Se tu gostas, deixas o teu like, passas o teu feedback, partilha com aquela pessoa que também tem interesse nessa matéria. E hoje eu tenho um convidado que vai passar essa informação bastante importante e que ele vai, por sua vez, explanar aí sobre questões assim que são bastante importantes. Nós estamos num novo visual, que é um novo visual interessante para vocês e ao longo do tempo nós vamos fazer algumas mudanças estas que vão ser significativas para o nosso crescimento. Hoje vamos falar de gestão e posicionamento de marcas. É um tema bastante interessante. Bem interessante, de facto é. Mas por que um tema como este, não é, o posicionamento de uma determinada marca é essencial para o crescimento da mesma ao longo do tempo? Bom, as marcas elas precisam todas de se posicionar porque senão fazem a publicidade como querem. Eu sou apaixonado por design, experiência, acima de tudo. Eu acho que mais do que fazer bons designs, fazer designs funcionarem e para o público certo. E quando eu falo exatamente de posicionamento é por causa disso. Porque as marcas querem comunicar com a tendência do mercado. Agora todo mundo faz meme, então como eu sou uma marca do mercado, vou fazer meme. Não é bem assim que funciona. Tens de te posicionar. E é por isso que eu trago esse tema. O tema é bastante interessante porque o mau posicionamento de uma marca acaba fazendo com que a mesma tenha um decrescimento ao longo do tempo. O bom posicionamento facilita a questão do crescimento ao longo do tempo e existem profissionais nesta área que de certa forma lidam com isto diariamente. Exatamente. E eles estão pagos por isso. Então vamos lá ter assim uma breve conversa sobre isso, mas uma das coisas que tu vês é tentar saber qual é a missão de uma determinada marca no mercado, né? Uma marca que vai atuar em qualquer mercado, qual é a missão desta marca? Exatamente. A partir do logotipo, a partir do serviço que podes encontrar numa página nas redes sociais, consegues ter uma mínima noção do que é a empresa. Agora alinha o nome da empresa, o logotipo e a comunicação. Muitas empresas não levam em conta esse detalhe, querem comunicar de qualquer forma e o nosso mercado está a ficar muito lotado de designers. Mas quantos designers estão exatamente preocupados em comunicar o essencial? A humanização exata, por exemplo, também dos serviços. Quando tu estás a comunicar e não estás a comunicar para o público que a tua empresa nasceu para atender, então qualquer publicidade para ti importa. Todos os caminhos levam a Roma, é o que se diz. Mas tu sabes o caminho certo, tu não demoras tanto. Aquela volta toda. Isto aqui é bem essencial porque para quem normalmente fala sobre ou analisa a questão de engajamento e trabalha com esta questão do marketing digital online,
e analisa a questão de engajamento, o público-alvo no qual tu mencionaste é bem interessante, porque existem pessoas que simplesmente querem fazer anúncios e não definem bem o seu público, e o seu público está relacionado a inúmeros aspectos, quer seja pessoas do sexo masculino ou feminino que vão aderindo mais os seus produtos, ou seja de pessoas mediante uma determinada idade, são pessoas de mais de 18 anos, de 34, ou então se são menores de idade a tentarem consumir aquele determinado produto que essa marca vai comercializar. Eu acho que isto é um dos erros que muitos de nós cometemos. Até aqui nós também cometemos esse erro. Nós divulgamos a nossa informação para um público que nem sequer acompanha. É assim, eu por acaso, enquanto preparávamos o podcast para a gravação, pensava exatamente nisso. E eu falava comigo, eu falo sempre comigo, como se fosse um maluco. Entre fazer dinheiro e ser conhecido, faça dinheiro. Por que é que tens que fazer dinheiro? Porque se estás a comunicar para o público certo, o teu produto vende. Claro. Quando te posicionas, tu fazes dinheiro. Quando tu não te posicionas, tu fazes publicidade. E há ali uma diferença. Essa questão do público, da idade, são partes importantes do posicionamento. Mas também tem a gestão. E uma boa gestão leva a um bom posicionamento. Qual é o ponto? Quando nós comunicamos para um público abaixo de 18 anos, nós não temos que impactar aquele público porque o poder de compra é bem menor. Nós temos que impactar quem? Os progenitores. Claro. Se vamos impactar os progenitores, nós temos que pensar na emoção. E é ali onde vem o público. O público eu vou definir idade, gênero e interesse. Esse é o princípio, todo mundo sabe disso. Quando definires a idade e o gênero, começa a colocar atributos de personalidade. Porque tens 30 anos, tu és homem. Só isso não é suficiente para tu comprares o meu produto. Eu preciso, antes de avançarmos, vou fazer a ressalva de um ponto que são os arquétipos. Uma parte importante para posicionar marcas. Para toda marca se posicionar tem que ter um arquétipo. E os arquétipos são 12 e esses 12 arquétipos eles são universais. Se eu apresentar o arquétipo do herói, que é aquele que salva, aquele que parece o salvador, existem pessoas que têm a tendência de quererem salvar, de quererem vestir a camisola de salvar os outros, de serem pessoas altruístas. Essa pessoa tende a se identificar um pouquinho mais rápido com essa marca que parece ser muito como ela. Porque o que nós vendemos no final do dia são emoções. Claro. Então, quando tu estás a te posicionar, tu estás a falar assim: tu és igual a mim, estou do teu lado. Posicionamento é isso. Eu tenho que estar na tua cabeça, mas acompanhado com a tua emoção e o teu raciocínio lógico. Só. Uau. Isto aí são fatores, né, que são bastante cruciais para isto. Mas como é que a visão de uma marca se traduz em estratégias práticas? Tem que saber exatamente o produto que vende. Falar de posicionamento e gestão parece fácil. Como é que você se posiciona se você tem concorrentes a vender o mesmo produto? O que é que de facto mostra que o teu produto vale a pena ser comprado? Quando for fazer algum produto físico, por exemplo, para bebês, tente suavizar as bordas. Pontas aguçadas para a mãe, do ponto de vista emocional, pode parecer que não, mas importa, para não representar perigo. Temos os 5 sentidos do corpo. Se posicionar também leva-se em conta os 5 sentidos do corpo humano: tato, olfato, paladar, visão e... tato, olfato, paladar, visão e... conhecimento. Audição. Pois. Quando a pessoa ouve um som, por exemplo, de picolé na rua, o que é que lhe remete? A consumo de gelado. Claro. É um gatilho.
Só que esse gatilho, ele precisou funcionar constantemente na tua cabeça. A partir do momento que tu comunicas constantemente a mesma coisa e de forma clara, como se fosses uma pessoa, então ali tu te posicionas. Porque as marcas, elas não querem comunicar com pessoas, elas querem comunicar como empresas. Não pode. Tu não podes comunicar como empresa, tens que comunicar como pessoa. Porque quando tu nasceste como empresa, era para atender um serviço. Mas aquele serviço és tu a resolver. Eu não posso escrever um texto do ponto de vista muito corporativo. Sabes qual é a transmissão que fica na minha cabeça ou a mensagem que fica na minha cabeça? Eles são muito caros. Tenha uma linguagem mais simples, mais próxima, mais humana. E ali fica uma abordagem diferente. Por quê? Porque ela parece uma pessoa. Quando parece uma pessoa é muito mais fácil eu interagir. Mas essa questão de precificação, porque o que nós vemos aqui é que o posicionamento de muitas delas tem a ver com a questão de precificação. Falaste um pouquinho sobre a questão da diferença em que dois produtos que são fornecidos pela uma empresa, né? Uhum. E tem uma outra que está a fornecer um produto similar. Exatamente. Nós vemos aqui que a maior parte das vezes a questão da diferença está na questão do preço. Não olhamos muito, se calhar, para a questão da qualidade, que tu referenciaste muito bem na questão das bordas, em questões de fraldas para bebês, que é interessante. Se calhar tem mais detalhes, é mais resistente a isto, se calhar tem mais tempo, seca mais rápido. E eu vejo algumas empresas portuguesas frisam muito nesse sentido. Sim. Em termos de hora de consumo, em termos assim de quando o bebê vai urinar, para não criar alergias e tudo mais, eles implementam uma tecnologia, colocam aí, customizam algumas coisas que vão dar benefícios. Mas aqui nós olhamos que parece que tem a mesma qualidade, mas o preço é diferente. Pois, é o que parece. Quando tu constantemente consomes um produto, tu literalmente te tornas expert naquele produto. Claro. Sumos. Sabes qual é o melhor sumo do mercado atualmente? Mas isso não é uma coisa que vem na tua cabeça simplesmente. Passaste por experiência. Agora pensa, nós constantemente, todos os dias, a todo momento, estamos a consumir alguma coisa pela internet, físico, de todas as formas nós estamos a consumir. Os 5 sentidos que eu mencionei, eles fazem-nos consumir tudo. Então, a fralda, quando ela é criada, ela não está a ser pensada numa mãe de primeira viagem. Ela está a ser pensada em quem já tem experiência com criança. Por quê? Porque a primeira fralda que ela utilizou lhe deu uma péssima experiência. E Dona Norma defendia que quando tu tens uma primeira experiência péssima, é muito pouco provável que tu voltes a ter uma boa visão sobre aquele mesmo produto. Então pensa comigo, esses aspectos que são falados na fralda, eles são importantes para quem vai comprar fralda para, por exemplo, o seu segundo filho. Por quê? Porque já sabe que com o primeiro teve dificuldades com aquele tipo de marca. Tentou 3, 4. Aparece uma com uma publicidade interessante e todos nós no final do dia consumimos publicidade. E depois tem a questão da programação neurolinguística que podemos falar um pouquinho mais à frente. Mas quando nós estamos a nos posicionar, nós estamos a dizer assim, ok, tu tiveste 30 experiências, tá bom. Eu estou a te provar por A mais B que a minha experiência vale a pena. Mas não vale a pena só falar. Precisa aliar toda essa conversa com a parte da indústria. O logotipo é suavizado. Tipografias suavizadas são várias. Existem um monte na internet. Agora pega nisso e leva para a indústria se é fácil produzir. É onde tu tens que começar a te posicionar. Porque o posicionamento não vem só daquilo que as redes sociais mostram. É a experiência do cliente no momento de consumir um produto. Quem que liga para os detalhes de carro a gasolina, motor? E quem que liga para isso quando não conhece de carro, mas tem dinheiro? Mas ele já vai ter um posicionamento diferente quando ele for comprar o segundo carro. Por quê? Ganhou conhecimento sobre a viatura adquirida anteriormente. Aspectos de resistência, velocidade, consumo de combustível. Donald Norman falava sobre conhecimento na cabeça e no mundo. Quando tu tens o conhecimento na cabeça,
tu sabes operar alguma coisa usando a inteligência. Claro. Quando tu tens o conhecimento no mundo, aquele produto já é comum de ser usado e quase todo mundo usa aquilo de forma automática. E nos carros funciona da mesma forma. Quando tu vais comprar o primeiro carro, tu tens que ter o conhecimento do mundo para colocar na cabeça. E durante a tua operação com o carro, tu vais ter operações que são necessárias que a cabeça funcione e outras que simplesmente o mundo te mostra por causa do design acessível. Esse ponto posiciona o teu carro como fácil de ser usado ou não. Então tem esses aspectos todos. Todos esses produtos, esse design todo que fica aí parecendo bonito, simples e minimalista. Do ponto de vista de experiência, como é que fica? Porque é o que posiciona a tua empresa. Por que algumas empresas internacionais de carros vendem mais do que as outras? Ou pelo menos elas podem não vender tanto, mas são escolhidas pela durabilidade, pela tecnologia, pelo conforto. Por que elas são escolhidas? Por causa da questão da experiência. E a experiência que nós causamos em quem usa o nosso produto que nos posiciona como marca credível para o mercado. Porque aquelas marcas que se eu te falar assim, bro, não compra um Lexus. Você é maluco. Você está falando não compra um Lexus. O mercado fala bem, já tive num, a experiência foi top. Mas é muito diferente quando a empresa não é conhecida. Eu te trago a primeira experiência, tu nunca tiveste contato. Já muda muito. Então essa preocupação das marcas precisarem de se posicionar é exatamente porque o posicionamento não é só a questão de posicionamento, é experiência. Tu te posicionas pela experiência que tu crias na pessoa. A emoção que tu crias na pessoa. É sobre isso. Porque não basta simplesmente tu teres a noção de que a minha marca vende ou produz. É a emoção que aquilo que eu produzo cria nas pessoas. Exatamente. Que cria a necessidade das pessoas poderem aderir rapidamente aos produtos que são criados por mim. Exatamente. Uau! São detalhes bastante importantes. Significa dizer que uma marca está muito além daquilo que ela produz. É conforme ela se posiciona para chamar a atenção daquilo que coloca no mercado. Já paraste para pensar que até o nome influencia na escolha da tua marca? Sim. Nós em África temos uma coisa muito boa. Fomos abençoados. Tenho orgulho disso. Eu sou ovimbundo. Meu nome é Candumbo. É uma pedra, mas também é um pássaro de crista branca. Mas o nome que eu mais tenho orgulho é o Kalitang, que significa uma criança que nasce com o umbigo enrolado ao corpo. Esse significado só é dado quando esse nome só é dado quando a criança nasce. Em África nós temos a cultura, principalmente no interior do país. Eu acho que aqui fora não temos, aqui no litoral não temos muito disso. Mas o nome só é dado, o nome é dado de 3 formas, ou de várias formas, vou dizer assim. Pelo que a mãe passou quando estava grávida do filho, pelo que a família passou antes do filho nascer e pelo que o filho até passou durante a gravidez ou depois de nascer. Os nomes para serem dados precisa-se consultar um soba. Mas aquele nome carrega contigo uma espiritualidade, carrega contigo um significado único. Por isso é que nas salas de aula é difícil você encontrar 2 Vunda. Um Candumbo na sala de aula foi o único. Um Kalitang. Já é muito diferente quando você fala um André, Miguel. Já podes encontrar 2, Antônio. Por quê? Porque o nome nacional, ele pertence a uma tribo, uma identidade. E as marcas são identidades. Então, quando tu vais escolher até o nome da tua empresa, tu precisas pensar no significado que aquilo cria na cabeça da pessoa, a própria experiência. Eu tenho um vídeo no meu Instagram a falar sobre fonética do nome, como é que o teu nome é pronunciado. Já paraste para pensar nisso?
Tá bom, vais trazer uma marca, ok, tens que te posicionar. Eu vou usar a cor amarela, vou usar a vermelho, tá bom, fixe, tranquilo. Agora vamos falar do nome da tua empresa. O impacto que causa na minha cabeça, porque sabes que até o nome pode significar que tu és muito caro ou não? Mais do que a cor, ok, cor dourada, todo mundo sabe que quem usa dourado no logotipo é caro. É o comum, ficou clichê. E nem as marcas caras todas usam cores douradas. Claro. Usam preto. Por quê? Por que alguns acham que o dourado transmite mais luxo do que o preto? Perceberam mal a psicologia da cor. Então, o nome também é parte desse produto que nós trazemos para o mercado para criar o posicionamento. Mas consideras que o tom de voz de uma determinada marca reflete os valores com o seu público? É uma pergunta bem interessante, sabe? Não esperava. Bem top essa. Vamos falar sobre tom e voz da marca. Uma conversa que eu já tive, por acaso, no meu Insta. Alinhar tom e voz da marca precisa estar alinhado com várias outras coisas. Eu, quando falo sobre logotipos, é que nós às vezes brincamos com essa questão de logotipo, sabe? Nós, dizia um famoso, nós focalizamos o termo logotipo, identidade. Parece que é falar bom dia, né? Não, não é. Não é isso, não é verdade. Tom e voz da marca precisa estar alinhada com a cor que tu tens, a personalidade da tipografia, a psicologia da forma e o arquétipo da marca. Para definir tom e voz, tu tens que ter vários outros pontos, os famosos requisitos. O CAPTCHA, né? I'm not a robot. Confirma que tu não és um robô. Yeah. Tu precisas ter requisitos preenchidos para chegares ao tom e voz da marca. Como é que tu vais comunicar? Num tom, por exemplo, alegre, com a cor preta. Claro que nem todo mundo sabe sobre tom e voz da marca. Mas há quem já está a comunicar num tom e voz da marca. Só que de forma subliminar, não sabe. Mas como é que tu tens certeza de que estás a comunicar num tom certo, com a cor certa e com o arquétipo certo? Se tu errares, quem souber dessa técnica vai te ganhar e vai vender. Quantas empresas são famosas, usam os melhores tons e vendem pouco? Quando tu tens o público certo, tu não estás muito preocupado em ser conhecido, porque as empresas nascem para fazer faturação. A parte do design, marketing, publicidade que eu gosto muito de falar, eu sou um grande fã também do ponto de vista de gestão e administração de negócios. E empresas têm que fazer dinheiro. Mas se tu comunicas no tom errado, esquece. Vais perecer mesmo no mercado, vais continuar a comunicar. Uau, é super, super interessante ver, não é? Esta questão da definição realmente dos tons reflete muito sobre como você vai se posicionar e como é que tu queres que o teu público se comporte ao longo do tempo mediante aquilo que você quer. Porque eu vejo as pessoas a criarem um determinado logotipo, simplesmente fazem seleção de coisas aleatórias. E até isso também já aconteceu comigo no caso de dizer, escolhe algumas coisas interessantes que tu achas e aí creio que isso vai funcionar. Não funciona. Tu não olhas propriamente para a questão da definição de cores, olhas simplesmente para a questão de que eu vou ter um logotipo no final das contas e vou querer 3 exemplos com cores totalmente diferentes e vou definir qual é a cor que eu vou. E olha que eu não dou 3 propostas. Eu não sei se eu tenho um cliente que eu já apresentei assim 3 propostas, de verdade. Não me lembro. Pelo menos de quando eu comecei a ser um designer de verdade profissional, cortei muito rapidamente isso. Achei desnecessário. Porque também tu baralhas a cabeça do cliente e o cliente acaba ficando com as 3 hipóteses e muitos deles acabam usando as 3 hipóteses. Além, sabes o que é que acontece para os clientes pedirem 3 propostas? Não aceitam responder briefing, que é um resumo de questões onde eu preciso entender a tua empresa como pessoa.
Sabes quantas perguntas eu tenho num briefing? 34. Tens que responder 34 perguntas para eu definir a tua empresa numa imagem. O ChatGPT aceita a resposta, assim, uma pergunta básica e dá-te uma resposta bem grande. Fale sobre a Luanda, a cidade de Luanda. Vai te falar, Luanda é isso. Mas ele fala assim, gera uma imagem da cidade de Luanda. Ele vai procurar na base de dados. Mas eu não tenho base de dados da tua empresa. Tenho base de dados de serviços iguais, mas eu não posso comunicar como os outros. Se eu quero te tornar diferente, tu estás a nascer agora, todos nós nascemos pessoas diferentes, até os gêmeos são diferentes. E as pessoas precisam entender assim, sobre o posicionamento. Quando a tua empresa nasce, é para ela ser uma pessoa. Então, se é uma pessoa, tem que ser diferente. E por que que muitos fogem ao resumo de questões? Porque ele não sabe exatamente por que nasceu a empresa dele. Senta, reflete com calma. Vai te responder como quer. E depois tem a questão do enviesamento. Vai pegar a informação pessoal, vai colocar como se fosse a empresa dele. Não. Tu estás a falar de ti. Eu pedi para falar da tua empresa. Não confunda as informações. E esse é que é o ponto. Então, as marcas, para terem essa questão de logotipo, todo esse processo, elas precisam entender qual é a necessidade que elas nasceram para suprir. E depois disso, esse é o serviço que você vai oferecer. Agora tu, para te posicionares, seja uma pessoa. Não é fácil. Assim a falarmos nesse podcast, parece fácil, né? Esse processo demanda muito tempo, muita dedicação. E se tu não tens as condições necessárias agora, pelo menos saiba que tu, em algum momento, vais precisar de posicionar a tua empresa no mercado. Mas corra o mais rápido possível agora a trabalhar com um designer que te entregue esse material. Porque há muitos no mercado. Tenta pagar o preço. Mas se você trabalha com qualquer um, pegar uma identidade e depois fazer um rebranding, já não é a mesma coisa. Mas como é que uma determinada história pode influenciar na capacidade intelectual dos consumidores? Uma história do produto, do serviço? Da empresa em geral. Assim. Normalmente a história da empresa normalmente tem um determinado percurso, mas a pessoa que vai criar uma determinada marca tem uma determinada conexão. Ele tem um historial que influenciou sobre a decisão da criação daquela marca. Como é que tu achas que isso vai captar o interesse de consumir? Essa é a parte do storyboarding, que é ligada a o que nós escrevemos para vender ao cliente. Num belo dia, estava eu no shopping, entrei numa joalharia e fui muito mal atendido. Só que mais do que ter sido mal atendido, eu reparei que os fios são vendidos todos na mesma medida. Perguntei se podiam fazer ajustes, me disseram que não. Eu disse, tudo bem. Como já era uma pessoa que viajava constantemente, então disse, vou procurar um fornecedor de material para ajustar joias. Eu não vou criar nenhuma joia, não vou ter uma empresa de exploração de ouro, diamante, não quero isso. Eu só vou vender o serviço de ajustar o tamanho certo da joia no pulso. Essa é a história. Você esteve num sítio, viu um problema, resolveu. Quando for pegar nisso, faça a questão de vender ela de várias formas para um público. Essa é a história. Então, como é que eu vou conhecer uma empresa que faz ajuste de joias? Por que eu teria essa necessidade? Porque eu sei que você tem essa necessidade. Sim, as pessoas têm necessidade que às vezes elas nem sabem. E mas esse esta é o ponto. empresa que vai acabar vendendo este produto sem a questão de ajuste,
faz com que o produto fique ainda mais encarecido, porque o cliente no final das contas acaba perdendo e no final das contas poderá surgir uma outra empresa que vai acabar tendo os dois serviços, venda e ajuste. Sim. Tem alguém que vai trazer venda e ajuste. Você continua a vender, ajuste. Só que o teu ajuste precisa ser percebido de outra forma. Percepção. Porque quando tu diretamente falas para a pessoa, eu faço ajuste de fios, sócio, isso posso fazer em casa, por que é que eu tenho que te pagar? O serviço de entregas. As empresas que fazem entregas, achas que todas têm restaurante? Não. Pois. Mas há algumas que têm restaurante e têm entrega. Né? Por que eu tenho que ficar com a que faz entrega só? Percebes? Tem quem faz entrega e tem restaurante. Por que eu tenho que fazer? Por que eu tenho que usar só a empresa que faz a entrega? Porque eu quero um serviço descomplicado. Quando eu vou para fazer a compra de uma joia e ser ajustada, eu me pergunto por que você não ajustou já logo para um tipo de bolso. Percebes? Eu tenho que te vender a necessidade de você sentir que você precisa ajustar. Porque os corpos vão tendo alterações fisionômicas. Então, se você alterar a tua fisionomia, saíste de magro para gordo, gordo para magro, não achas necessário conhecer a minha empresa? Não preciso vender joias, não. Porque se fosse assim, as empresas que fazem entregas, elas também têm que criar restaurantes. De facto, algumas acabaram por criar, mas não é o caso da maioria. Porque elas sabem que no final das contas vai ser um negócio em que o próprio restaurante também não quer ter a dor de cabeça de fazer a gestão de uma frota de entregas. Tem essas questões todas que precisam ser analisadas do ponto de vista de negócios. E é ali onde nós nos posicionamos como marcas. Por quê? Porque nós estamos a dizer assim, tudo bem, tu vendes a tua comida, eu só estou a te mostrar. Eu vou te mostrar o problema que eu já tenho, assim, de fazer a gestão dessa pessoa. E vou te vender essa história. Vou te fazer você eliminar isso do teu cardápio de serviços. E ali eu tiro a vantagem. Porque também tem que ter a própria esperteza do macaco, né? Claro. Yeah. Quais achas que são os principais diferenciais competitivos que uma determinada deve ter em relação às outras? Precisa fazer benchmarking. É importante. O benchmarking pode ser visual também, aquilo que as outras empresas já comunicam. Mas acima de tudo, a proposta de valor. Esse é o ponto. Proposta de valor. O que é que... Quando tu te posicionas, tu já consegues definir para ti a proposta de valor. Então, por que eu tenho que comprar um produto num supermercado e não noutro? O que é que me diferencia? Atendimento? Preço? Organização das fileiras? O que é que tem lá que eu não tenho? Infelizmente, o mercado está a ficar cada vez mais atômico, mais rápido, mais sem tempo. Que tu não paras para falar assim, vou personalizar o meu serviço, vou entregar uma experiência diferente. O mercado infelizmente já não está a permitir. Mas nós temos sempre esse tempo. Mas o mercado está a ficar cada vez mais competitivo em quase todos os ramos, porque agora todo mundo percebeu que tem que empreender, todo mundo percebeu que tem que ter negócio. Mas já não estás a ter tempo de personalizar o teu negócio. Entregar o diferente. Porque está tão irritante tu ires para um sítio, o teu funcionário me atender mal, e eu não vou me chatear. Pego e vou para o outro. Mas ali vem um ponto importante a título de término dessa questão que fizeste. A questão do endomarketing. O marketing interno, a publicidade, o marketing interno que nós fazemos para os funcionários,
a forma como eles vão perceber a empresa também ajuda no processo de posicionar marcas. Porque não é um processo que só tu, como dono do negócio, detentor do negócio, consegues fazer. Tem que levar em conta que todo o pessoal pertencente ao negócio tem que estar empenhado. Então o marketing interno faz parte, o externo faz parte. Não é uma coisa só de falar, eu sou dono, eu percebi, quando falou comigo, fiz uma consultoria com ele. Não. Tens de perceber que até as pessoas que estão dentro, elas precisam sentir orgulho de trabalhar contigo. Isso também ajuda no processo de posicionamento. Quantos funcionários defendem bem uma empresa? Não achas que é muito mais fácil? Ok, defender bem uma empresa todo mundo defende. Apanha um funcionário distraído se ele vai conseguir defender a empresa. Distraído. Porque assim, se você lhe perguntar de primeira, falar, não, isso aqui deve ser um teste, tem alguém a me gravar. Mas ele é distraído. Se ele ainda consegue defender a empresa, aí já é uma coisa muito diferente. E isso ajuda. Como é que tu achas que as marcas devem exibir o seu posicionamento mediante o seu segmento, seu público? Esse comportamento em termos de questões de vendas, porque as marcas têm público-alvo diferente. Uhum. Como é que elas lidam com essa questão? É sempre a questão da linguagem. Como é que tu queres ser percebido? A expressão. Não. A expressão, a forma conforme a informação é passada. Pois. É o que é mais essencial. Pensa na experiência da audição. Quantas empresas se preocupam com isso? Eu vou dar o exemplo do Quero. Há uma música do Quero que se tocar agora tu vais lembrar. Claro. Yeah. Sabes quanto tempo aquilo precisa tocar? Para servir de gatilho de lembrança da marca. Quantas empresas se preocupam com toque? Não está a dizer que todo mundo agora tem que ter indústria. Tá bom, o visual. Mas tem que ter algo que é sonante para as pessoas. Yeah. Algo que é diferente. Sabe a diferença? Ela não é aquilo que nós falamos, a cor vermelha porque o outro está a comunicar o branco. Não é isso. Como é que você tira proveito do teu branco? O branco tem vários tons. E quando uma identidade, um logotipo está a ser criado, ao definirmos uma cor, precisamos definir aquela cor quando fica com os tons brancos e tons pretos. Esses dois tons, eles são parte da marca. Então estou a te dizer que se tu tens um vermelho, tu não vais só comunicar num vermelho naquele tom. Podes ter um tom mais escuro para um tipo de campanha, um tom mais claro para um tipo de campanha, ou como vais personalizar as tuas sacolas. O cheiro. Eu estou a trabalhar com um cliente e eu disse para ele, pergunte ao designer que fez a capa como é que ele vai definir a impressão da capa. O cheiro. Nunca sentiste aquele cheiro enjoativo de verniz no livro? Claro, já. Isso dá-te uma péssima experiência. Podes não gostar de livros por causa disso. Quantas gráficas se preocupam com isso? Para quem vendeu o livro, preocupou-se com essa parte? O teu produto transmite experiência de várias formas. Eu não estou a dizer que existe uma forma única de passar experiência. Não existe. Existem várias formas. Essas formas, você tira vantagem ou não? A partir desse momento, podes saber se estás a comunicar certo ou não. Porque tu tens cor, tens até audição, tens o olfato, tens o tato. Para quem trabalha com gastronomia, tens o paladar. Como é que você tira vantagem de cada uma dessas partes? Para diferenciar o teu produto. Test driving para empresas de carro. Sim, mas o test driving, como é que ele é feito? Tem que definir todo um processo. Claramente que é um processo cansativo, um processo que demanda dinheiro,
Mas se te preocupas com a experiência, tu tendes a ganhar muito mais. A tua experiência pode fazer as pessoas falarem muito bem da tua marca sem tu precisares pedir para elas. Nunca tiveste aquilo que as pessoas dizem: eu vou recomendar os teus serviços porque os teus serviços são muito bons. Recomendou por quê? Houve satisfação. Yeah. Às vezes não é teu amigo. Eu já tive clientes que não são meus amigos, nunca foram meus amigos, mas disseram: olha, se um candomblé, gostei tanto do logotipo, alguém vai ligar para si para trabalhar consigo. É experiência. É um ponto que não se pensa, mas é necessário. Porque mesmo as questões de reclamações, não é? Por exemplo, tocaste num aspecto bastante interessante, que é uma parte que parece ser simples, mas é bem complexa, principalmente quem desenvolve serviços, quer seja a produção de mesas, o tipo de tinta que vai usar, em termos assim de deitar assim algum cheiro que seja muito tóxico e que isso influencia na pessoa. Muitas das vezes as pessoas acabam olhando muito para aquilo que é o designer que aquele produto apresenta. Olham para a imagem. Qualquer outro aspecto que aquela mesma marca ou aquele mesmo produto que foi desenvolvido por aquela marca venha a apresentar não é muito relevante por algumas pessoas. As pessoas mais detalhistas avaliam esses quesitos. Outras olham mais por outros mecanismos em termos assim de beleza e tudo mais. Se a tinta não está fixa em termos assim de ter um cheiro menos tóxico, ele não se importa. Não se importa. Ele diz: uau, eu não olho para isto. E é mesmo bastante interessante porque acaba incomodando. Tu vais ficar num sítio totalmente fechado e tu notas: uau, está a ficar abafado com o cheiro da tinta. Mas tu te recusas a pensar naquele caso porque tu achas que a marca tem um nome essencial. E muitas das vezes, como é que tu achas que estas marcas se posicionam ao longo do tempo mediante as reclamações que são colocadas? Olha, esse processo, como eu disse, demanda tempo e dinheiro. Tu precisas ter alguém responsável por obter o feedback dos clientes. O feedback não pede quando a pessoa comprou o produto e colocou. Pede depois de um mês. Para produtos que ele pode usar 6 meses, pede depois de um mês. Depois que passar um mês, 3 meses, se ele ainda tiver com o produto. Ali vais reparar que o feedback pode fazer melhorar. Quando eu trabalhei como diretor de marketing, nós tínhamos o call center e fizemos um estudo que era necessário, que era das chamadas que nós recebíamos. Mas eu disse: vamos fazer algo diferente. Estamos a registrar chamadas, vamos preencher um formulário. Saber de onde as pessoas nos ligam, o que é que elas mais procuram e quais são os canais que fizeram nos ligar. Primeiro, para cortar custos sobre os canais, sobre a localização, sabermos se temos um ponto lá ou não. Se não tivermos, colocar com a máxima urgência. Percentagens. Tem que saber ler números. Se posicionar também é isso. É um processo muito complexo. Claramente que as empresas, assim, no seu dia a dia, elas estão a se posicionar. Só que algumas estão a se posicionar com lentidão. Como é que elas estão a se posicionar? Vendeu hoje, fechou, amanhã, mesma coisa. Mas ela definiu assim: depois de um mês de lucro, vou comprar algo novo. Vou comprar isso, vou comprar aquilo, vou comprar isso, vou comprar aquilo. Fixe. Como é que agora está a tua comunicação? Tu estás a apetrechar o teu espaço, mas com uma comunicação de um espaço não apetrechado. Não estou a falar do flyer que não foi atualizado. Estou a falar de uma comunicação que não faz parecer que o teu espaço vale a pena. Percebes? Então, o feedback
que é tido. E durante aquele tempo de gravação, durante aquele tempo de feedback que nós tínhamos dos clientes, quando nós fomos ler as estatísticas, nós tínhamos emissoras de televisão que não davam nos clientes nenhuns. Redes sociais que não davam nos clientes nenhuns. Fizemos o teste do flyer. E esse teste do flyer até já trazia da empresa anterior. Que nós dissemos, vamos distribuir flyers e ver o resultado. O que nós fizemos foi cortar flyers. Não imprimíamos mais flyers. Patrocínio. Público definido. Ligações vinham de onde? Vamos melhorar o patrocínio nas redes sociais ou cortar. Televisões, vamos cortar essa televisão, não está a dar dinheiro. E ali começas a entender a estrutura do teu público. Porque quanto mais filtrar a entrada de clientes, melhor para ti. Os teus clientes não podem vir todos de vários os pontos, não. Tem que ter um ponto específico. O filtro é necessário. E nesse filtro tem-se uma resposta dessa questão de como a tua empresa pode comunicar. Uau! É bem essencial, porque normalmente muitas empresas acabam por fazer uma divulgação em todos os canais. Yeah. E realmente essa análise não é feita da sua melhor forma, no sentido de prever quais são os canais que mais dão rendimento em relação aos outros. Acabam sendo uma mistura, continuam com os mesmos canais, têm mais custos e depois, quando vêm fazer questão de ajustes de custo, acham que o melhor é demitir um colaborador. O comum. Custo de aquisição de clientes. Quanto custa para tu teres um cliente? Uau, é isto aí. Nós realmente precisamos saber quanto é que custa um determinado seguidor para colocar um like, não é? Subscrever o nosso canal. Tu tens de ver quanto é que tu gasta para teres 1, 2 ou 3 pessoas que vão interagir com o teu canal. E o produto é a mesma coisa. E tu muitas das vezes acabas vendo, uau, eu tive que pagar todas essas plataformas e poucas delas me deram esse recurso. Mas na tua visão, como é o mecanismo que é criado, como é que é criado esse mecanismo da escolha da melhor divulgação do meu produto nas plataformas digitais? No princípio, tu não sabes. No princípio, tu não sabes. Tens que lançar. Lança a primeira pedra. Depois lê números. 30 likes. 50 comentários. Nenhum produto comprado? Como pode? Tu tens 200 likes. 70 comentários. Nenhum produto foi comprado. Ou tu tens erro de filtro para clientes, tens erro na comunicação, ou tens que verificar a tua precificação. Mas tudo isso tem uma resposta. Público errado. Público importa. Eu sempre digo para as pessoas, público não é gênero, idade. Vocês pensam sempre que público é gênero e idade. Masculino, 18 a 60, todo mundo. Isso é a resposta. Isso não é público. Público é muito mais do que isso. A definição de persona nas marcas importa muito. Sabe o que é uma persona? Sabe? Quando eu dizer persona, está a dizer assim: além, 32 anos de idade, vive no Talatona, tem um Lexus, trabalha no banco X, ganha X milhões. Ele tem um problema. O problema dele é conseguir chegar a tempo no trabalho. Por isso é que eu estou a desenvolver um aplicativo que lhe permite ver o trânsito. Quando você define a persona,
Você está a dizer assim, é esse tipo de pessoa que vai usar o meu produto. Persona para uma pessoa que vai comprar uma descartável. Silvia, Silvia, 36 anos de idade, reside no Nova Vida, tem 2 filhos e o problema dela é encontrar a fralda mais confortável. Tem aspectos demográficos, aspectos da própria pessoa. Tudo isso precisa ser estudado, mas se tu definires a persona para o teu produto, acredita em mim, é muito mais fácil que alguém faça o consumo daquele produto. Sabes por quê? Porque quando tu tens a persona definida, tu sabes que tens que vender para aquela pessoa. Pega naquela persona, cola no quadro da empresa. Diz assim, nossa publicidade é em função de quem? Dessa pessoa. Ali tu não tens como falhar. Porque tu sabes para quem estás a vender. Esse é o problema das empresas. Elas estão a pegar e não sabem quem é a persona do produto. Se tu não sabes quem é a persona, vais comunicar para qualquer um. Eu e o Alain não somos iguais. Eu e o outro famoso da internet não somos iguais. Então a persona é parte desse processo. Mas consideras que a forma conforme a publicidade é feita, ela reforça a questão da nossa identidade? Muito. Muito. Está a ver as cores? As cores podem... Eu acho que mais do que a persona, o arquétipo, aquela brincadeira de cores eu amo, sabe? Há empresas que fazem uma mistura, uma comunicação, uma junção de cores tão top. Eles sabem tirar o melhor proveito das cores. E isso pode reforçar a tua identidade. Por quê? Porque aquelas cores, elas vão transmitir uma emoção. Essa emoção é que vai definir a identidade da tua marca. Identidade corporativa, visual, são coisas diferentes, sabes? A identidade visual são mesmo só os aspectos visuais. O design do passe, do boné, da camisa, do colete, blá blá blá, blá blá blá. Corporativa não. Forma como tu escreves uma carta. Eu estive a ver um manual da marca de uma empresa europeia. Além. Sabes que eles proíbem até ângulos de fotografia? Como? Eu não posso te tirar foto de cima. Você sabia que se eu fizer uma foto com a câmera para baixo, tipo aquela foto que falam, foto dos pais, você sabia que essa foto, se tu tiveres de fato óculos e uma barba boa cheia, tu estás a dizer que és superior a muita gente? Percepção. Então como é que você vai reforçar a identidade na cabeça da pessoa? Tem que ter limitação. Regras. Ângulo da fotografia conta. Lowercase e uppercase. Maiúsculas e minúsculas. Quando tu escreves em maiúsculas, o que é que estás a dizer? Que estás a gritar. A fonte. Há empresas que dizem assim, minha fonte não foi feita para escrever a maiúsculas. Não pode, estás proibido. Inicial maiúscula, te permito. Mais do que isso, esquece. Não é negociável. Eu não te permito comunicar em minúsculas. Não podes, eu não quero. É minha identidade. Eu tenho que reforçar isso todos os dias. Sabes o que acontece depois desse processo todo? Sobre reforçar a identidade? Depois as pessoas fazem consumo sem que tu precises falar tanto.
E posicionar e fazer gestão de marcas é exatamente para isso. Para tu não perderes tempo a comunicar de qualquer forma, gastar de qualquer forma. A gestão e posicionamento de marcas é isso. Tu estás a dizer, eu já não vou gastar muito porque eu já me posicionei. Quem se posiciona diz não. Claro. Yeah. Não, isso, bro, 30 milhões. Não, eu te disse que eu cobro 45 milhões, esse é o meu preço. Por que tu não vais discutir preço no supermercado, mas queres discutir com a tia na via? Porque a tia não se posiciona, não achas? Yeah. Supermercado é diferente. Porque ela acha que pode fazer um descontozinho e ainda porque ela não tem preço fixado. Yeah. Ela é faria. Yeah. Venda a qualquer custo. O mais importante é garantir O sustento para os filhos. Yeah. E tens que te posicionar. Já no supermercado tu só consegues uma redução em tempos específicos, promoção. Black Friday. Está a chegar. Chegou dia 11. Yeah. Não, algumas empresas fazem no dia 26. Oh. Black Friday a maior parte é no final do mês. De 20 ao final do mês. Yeah. Então, o posicionamento é isso. Se tu não te posicionas, tu negocias a qualquer preço. Yeah. Agora vê, o problema é de não se posicionar. Qualquer preço você negocia, qualquer tipo de publicidade você faz, qualquer tipo de tendência você segue, qualquer tipo de público para ti importa. E pior, lucro sempre a te pedir que faças mais esforço do que o necessário. São esses os pontos. Uau. Pontos bastante essenciais. Não é mais... Como é que uma determinada marca ela consegue garantir uma determinada consistência em todos os pontos de contacto? Boa pergunta. Sistematização da comunicação. Só isso. Comunicação não é arte. É texto. É áudio. Voltamos ao mesmo ponto. Se tu queres ser consistente, tu tens que comunicar a mesma mensagem de forma diferente durante um longo período de tempo. Por que é que todos nós, em África, temos um inconsciente coletivo da mãe que bate depois das 17, quando o filho vai para a rua brincar? Porque aquilo é repetido geração após geração. Nos moceques. Não é? Um filho que foi brincar, estava até 17, o pé todo balcado, sabe que tem chicote. Quando da criança passou por isso. Por quê? Porque é uma coisa que passou durante anos e anos. A questão que eu estava a falar contigo sobre a música, precisa repetir quantas vezes para tu gravares? Tem os hits do momento, né? Que gravas. Isso não é marca. Mas há marcas que sabem brincar tão bem com a música que elas te fazem repetir. Então, se tu fores consistente com o que é visto, ouvido, sentido pelo olfato, ou tato, ou até mesmo paladar, consistente, tu te posicionas. Aquelas empresas conhecidas mundialmente por venderem algum tipo de comida rápida, mas com picante. Existe uma específica, acho que você deve estar a fazer ideia. Claro. Yeah. Por que ela é conhecida por isso? Não achas que se ela fizesse um dia sim, um dia não, depois seguisse qualquer outra receita, estaria a vender, mas não seria conhecida por isso? Você já parou para pensar que a KFC sempre te faz lembrar da parte em que o frango dele é picante? Sempre. Traz esse detalhe, né? Yeah.
Isso é que é consistência. A consistência, ela não é só na publicidade. As pessoas têm que entender esse ponto também. A consistência é também na forma como tu vais vender o teu produto. Ou vais entregar o teu produto. O que é que você entrega? Como é que você entrega? Esse processo, essa experiência é que é necessária para tu criares consistência. Então, define um modus operandi em função da marca que você tem, porque já conseguimos ultrapassar a parte da personalidade, todo esse processo. Agora estamos na parte de começar a entregar exatamente o nosso produto, mas temos que ser consistentes para sermos reconhecidos por isso. Quando tu estás a entregar, define. Meu produto só entrego dessa forma e ponto. Vem situação, qualquer uma situação que aconteça no mercado, tu não podes mudar o teu posicionamento. Sabe, o posicionamento eu poderia dizer também como uma questão de tipo soldado. Soldado entra a guerra, se você está vivo tens que lutar. Não importa, você sabe que você jurou bandeira. Então a tua marca tem que entender assim. Eu infelizmente jurei passar a melhor experiência para os meus clientes. Eu não posso negociar valores. Teve uma carne, eu vi um influencer nas redes sociais a falar de uma empresa que vendia carne de vaca, mas que aquela carne de vaca era boa especial. Que eles tiveram de fechar para mandar vir só aquele tipo de vaca para continuar a vender o produto deles. Entendes? É aqui na banda. Mas no final das contas eles estavam a comercializar a carne ou carne específica de uma determinada vaca. Pois, isso para o cliente importa. É tudo paladar, né? Não. É a tua preocupação emocional com a pessoa. Porque se eu te vender qualquer carne, isso não estaria eu a ser um falso contigo. Mas aí analisaríamos certos aspectos. Tais como? Existem inúmeras carnes e há que saber se todas elas têm aspectos diferentes, mas a qualidade. Agora, quando o meu cliente avalia mais a questão de uma única carne específica, aí é a questão mesmo de você fornecer. Mas como é que o teu cliente avalia? Não é você que criou isso nele? Aí está. Poxa. Eu disse-te assim, sabes que as vacas elas têm raças também. Claro. Pois. Eu disse-te que eu só vendo vaca da raça Y. E tu passaste a consumir aquilo. Crio em ti um hábito. Se eu mudar de vaca, acredita em mim, vou mudar o modo de preparo. Se eu mudo o modo de preparo, eu estou a entregar uma experiência diferente. Claro. A partir desse momento o cliente vai sentir. Max Weber, se eu não estiver em erro no nome, um psicólogo francês. Eu gosto muito de psicologia, sou um grande fã disso. Eu acho que as minhas conversas sobre design, elas depois são muito traduzidas em psicologia. Max Weber falava sobre os capas. Os capas são as definições de tons de percepção dos sentidos. O capa do ouvido é diferente do capa do olfato, do paladar e do tato. E da visão também. O que ele está querendo dizer é o seguinte: se eu mudar um pouquinho o tom do som, tu podes sentir a diferença. No olfato já não é quase a mesma coisa. No paladar já não é quase a mesma coisa. Só que o paladar tens que levar em conta que não é só paladar. Tens a questão do próprio mastigar. E se você alterou o modo de preparo daquela carne, a pessoa pode perder mais tempo ou menos tempo. E é tão engraçado que a experiência está tão programada em nós. Algo como condicionamento que falava Pavlov.
um grande psicólogo russo também. O condicionamento de Pavlov falava sobre um cão que sempre que lhe era dado a comida, vinha com um som. Então ele mexia a cauda e babava. Aquele processo foi sendo repetido, consistência que estamos a falar, e criou nesse cão o facto engraçado de quando ele ouvia só o som, já começava a babar e a mexer a cauda. Uau. O teu cérebro fica tão programado a mastigar uma determinada comida. Parece que você não percebe, mas você percebe. Podes pensar por momentos que não. Há muita coisa que o teu subconsciente faz. O caso, um dos pontos é salivar, não é você que controla. Piscar não é você que controla. São comportamentos reflexos. Mas o teu cérebro está tão habituado a mastigar aquele tipo de carne que quando mudar, você fala, vocês aqui hoje fizeram uma coisa estranha. Mas tudo bem, vou atenuar, se calhar, não sei. Se acontecer 2 vezes, você fala, ei, calma aí, estou a ser burlado. O que eu costumo consumir não é isto que eu costumo ver. Isso é uma coisa que as pessoas pensam que os clientes não notam. Notam. Se eu te vender 3 livros com cheiro de verniz e o próximo não vier com cheiro de verniz, mas eu preciso repetir essa opção, na verdade, se calhar mais 15 vezes. Todos os livros que você compra da minha mão têm cheiro de verniz. Agora que você comprou, não tem. Estranha-te. Isso mudou um mambo aqui. Quando ele muda, o que acontece? Começou a te perceber de outra forma. Por que mudou? Vem questões na minha cabeça que podem me fazer desconfiar da própria pessoa que está a me entregar o produto. É sobre experiência sempre. E o posicionamento vem com isso. Com a experiência. Uau. É super interessante, né? Embora que estamos na reta final e nosso episódio vai terminar, né? Porque torna-se uma conversa interessante, mas infelizmente nós estamos com um tempo, não é, limitado, mas é algo que nós vamos querer abordar sobre uma segunda parte, não é? Claramente. É conforme já lhe foi dito, aqui é já a sua casa. Yeah. Então tu tens que sentir a vontade de autoconvidar-se. Vou fazer questão. Não fique simplesmente à espera que o Helene ou o Marcos, que é o pessoal que trata das questões da agenda, simplesmente entre em contato para solicitar. Tu também podes te autoconvidar. Mesmo que tu tenhas que vir para aqui para falar sozinho, para o vídeo estar no canal e o conteúdo sai. E é muito essencial. Desde já, muito obrigado por tu mostrares esse interesse de vir cá. Eu não sei o que é que tu viste no nosso canal, não sei, mas se tu viste que é um mecanismo de tu passares uma boa informação daquilo que nós admitimos que é o mais essencial para que as pessoas possam aprender alguma coisa, e eu que sentei aqui, uau, que sou a cara de uma marca, eu acabei aprendendo bastante. Que são coisas que nós vamos discutindo ao longo do tempo para saber qual é o nosso posicionamento, como é que nós vamos nos comportar mediante o nosso público. E aqui tem um conteúdo bastante rico em termos de informação dessa natureza. E acredito eu que muita gente que vai acompanhar isto possa, de certa forma, aprender e olhar. Eu até hoje estava a falar com o meu irmão, estava a dizer-lhe sobre como é que as pessoas devem olhar para as questões de uma marca e criar um determinado produto que esteja interligado à necessidade das pessoas. E acredito que ele também, ao ver isso, ao poder ver, se calhar vai criar uma empresa futura aí, que é muito bom e vai acabar por levar beneficiar muitos clientes. Muito obrigado, só devo agradecer. Eu que agradeço. Agradeço a oportunidade. Sobre ter visto alguma coisa, eu sou designer, sou um grande apreciador de linguagem visual, linguagem corporal. Não sou especialista que preocupa-se com a linguagem corporal, mas sou um grande apreciador disso. E eu gosto muito. Sabes um facto interessante a título de término?
quando estávamos a falar, lembras da resposta que me deste? Já não, né? O nosso canal só passa conteúdo educativo. Claro. Você já definiu o teu posicionamento. Who Talks? Quem fala? Sabe o que eu fiquei a pensar no vosso nome hoje? Who Talks? Who Talks? Esse nome é engraçado. Foi muito melhorado. Sim, mas é engraçado que eu percebi isso. A linguagem subliminar de Who Talks. Aquele Who, H2O. Não é de Who, é de quem fala. Não sei se foi essa... Essa a ideia. Quem fala? Uma pessoa com conhecimento sobre alguma coisa. É que por vezes as pessoas acham que nós devíamos conversar com muita gente. Nós conversamos com muita gente, mas nós temos uma base que é definida. Um modus operandi. Exato. Então, se tu não cumpres com esses critérios, não é do nosso interesse que tu estejas aqui. Se tu és de um tipo de entretenimento, vá até o programa da Whole Moment com Marcos Antônio e lá tu vais te sentir tranquilo. Agora, se tu queres trabalhar em algo educativo, algo que vai fazer com que as pessoas ganhem conhecimento e com esse conhecimento conseguem atingir outras coisas, para aqui este programa é muito válido. Agora, se tu queres falar sobre polêmicas, etc., lá para o programa do Marcos, lá tu vais te sentir assim muito bem. Então, já só deixa agradecer. Muito Como obrigado. disse pela segunda vez, que já é sua casa, já conheces o caminho. Já. Então não precisas de convite, não precisas mais de GPS dessa vez. Não, já não. Então, se queres deixar um abraço, um agradecimento. Agradeço a Deus pela vida, porque tenho sido muito abençoado com conhecimento. Uau. Agradeço a minha família, a minha parceira. Agradeço a Deus sempre e sempre. Uau, é com um episódio super interessante que nós vamos nos despedir. Para já vou reforçar novamente, se tu gostas do nosso conteúdo, deixa o teu like, é simples. Se tu acompanhas os nossos conteúdos, faça uma coisa. Primeiro verifique se tu és inscrito no nosso canal. Depois deixa o teu comentário mediante aquilo que tu acabaste de ouvir e deixa o teu like caso tu gostes desse vídeo. E se tu puderes partilhar, podes partilhar com aquela pessoa que tu achas que é mais essencial. Por que esse gesto é tão importante? Porque assim fazes com que o nosso canal cresça bastante ao longo do tempo e assim ajudas o API do YouTube a identificar que esse conteúdo é relevante e possa fazer a questão de partilhar para milhares de pessoas que usam a mesma plataforma. Podes também fazer o gesto de seguir-nos em todas as redes sociais, que é no Facebook, YouTube, Instagram, TikTok, Threads e o Twitter. Podes fazer a questão de ir também nas plataformas de áudio, porque, como digo sempre, qualquer episódio, antes de ser disponibilizado no YouTube, ele é disponibilizado primeiro na versão áudio. Significa dizer que um dia anterior ou 2 dias anterior, o áudio já fica disponível, bem como o trailer, e ali vocês podem acompanhar nas plataformas de áudio. Então, se tu vais te inscrever na plataforma de vídeo, faça também a tua questão de se inscrever na plataforma de áudio, porque assim que o áudio for disponibilizado, tu já recebes uma notificação de que tem algo disponível, algo novo, e tu assim consegues olhar. Uau, se a informação for do teu interesse, faça essa vontade, que vai ser bom. Se não for do teu interesse, então faça a questão que tu já fazes. Acompanhe simplesmente, não gostaste, não comente, não deixe o teu like e saia do vídeo quando tu quiseres e faça assim, e até tu te identificares com um conteúdo que é do teu interesse e tu faças esse gesto. Então, muito obrigado e até já.